Olá, eu sou a Luana, sou psicoterapeuta intercultural e esse vídeo é para falar exatamente sobre isso, o que é ser um psicoterapeuta intercultural, que área é essa dentro da psicologia. Mas antes, gostaria que você deixasse o seu like, me ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Compartilhe também com pessoas que você acha que possa se interessar nesse vídeo. Me segue também lá no Instagram, vou deixar aqui na tela para vocês. Lá eu posto conteúdo sobre imigração, sobre morar fora, sobre psicologia intercultural e também tem a caixinha de perguntas que eu deixo diariamente e eu gosto muito dessa interação. Procuro responder todas. E agora vamos para o vídeo. Então, a psicologia intercultural, que é o termo que falamos em português, em inglês eles chamam de psicologia cultural, ela é uma área dentro da psicologia que vai... esse barulhinho foi do Fenrir. Que ela procura entender como a cultura influencia o comportamento, a cognição e o desenvolvimento humano. Ela procura perceber, como que a cultura que o indivíduo está inserido vai moldar questões como pensamentos, emoções, crenças, valores, comportamentos. É muito essa relação do indivíduo com a cultura. Ela entende que a pessoa ela não pode ser entendida fora de um contexto cultural. E dentro dessa análise toda, foi por isso que ela está muito relacionada com a mudança de país. Porque alguns termos, como por exemplo, aculturação, o choque cultural, identidade cultural, que são usados dentro da psicologia intercultural, também são situações que esse indivíduo migrante vivencia. Então, a gente, quando muda de país, eu mesma sou uma imigrante aqui, atualmente na Itália, estive em outros países. É realmente assim, o meu comportamento, a vivência que eu tenho aqui, ela é diferente do que eu tinha no Brasil, do que eu tive nos Estados Unidos ou do que eu tive em Portugal. Essa cultura vai influenciar muito o meu modo de ser. Então, quando essa pessoa, esse indivíduo, ele vai para a terapia, após ter mudado de país, se o terapeuta ele não está familiarizado ou ele não está especializado nessa área, é muito difícil para ele entender certas queixas desse paciente. Então, não estou dizendo que o terapeuta ele tem necessariamente que morar fora ou ter tido essa experiência, mas sim ele tem que ter um conhecimento dentro da psicologia intercultural para entender todos aqueles aspectos que podem estar prejudicando o bem-estar dessa pessoa ou ainda todos aqueles aspectos que estão influenciando esse comportamento mais triste ou uma situação, alguns transtornos como depressão, ansiedade. Então, não podemos negar essa pessoa fora do seu contexto. Claro que se a pessoa nunca saiu do seu país de origem, então ela vai ser tratada ali de acordo com o contexto que é comum a todos, ao terapeuta e a essa pessoa. Se ela muda, por isso que essa abordagem dentro da psicologia ela é muito voltada para isso, Porque a gente vai entender esses termos, vamos entender... Esse foi o Fenrir espirrando, tá, gente? Então, vamos entender sobre quais são as dores mesmo que esse imigrante está passando. Então, é um processo, sim, totalmente diferente. Eu vou dar um exemplo simples, a questão do clima. Então, a gente, vem do país, Brasil, um país tropical, onde a maior parte do país é quente o tempo todo, e aí eu me mudo para um país do norte da Europa, que vai ser muito frio. E a gente sabe que existe uma relação muito grande com o clima, a temperatura, o sol, a quantidade de sol, com a disposição da pessoa ou a sensação de bem-estar, de felicidade. Isso para algumas. Então, se essa pessoa ela se muda de país e ela procura por terapia por estar sentindo-se deprimida, mas esse terapeuta ele não leva em consideração a questão do clima, e a pessoa às vezes ela não se dá conta, nossa, eu estou muito triste porque os dias são cinzas, ou porque eu não vejo o sol há muito tempo. Se esse terapeuta ele não tiver um manejo muito bom disso, entender, opa, peraí, então ela estava inserida aqui, ela foi para uma cultura diferente, e a cultura, quando eu falo, ela não é só em costumes, modo de vida, crenças, não, ela influencia também, tem uma influência muito grande em relação à geografia local, então a paisagem. Gente, agora, o caminhão de lixo resolveu passar, então tudo para trazer barulhos aqui no vídeo, eu espero que vocês estejam entendendo mesmo assim. Então, só retomando. Então, a cultura, ela vai levar em consideração esses outros fatores, A paisagem, questão de cores, isso que eu falei, O alimento, então o clima, tudo isso influencia. Por isso que talvez essa pessoa ela pudesse ficar trabalhando por muito tempo uma queixa de depressão, sem se dar conta de que é o contexto atual dela, É essa nova cultura que ela está inserida. Então aí é todo um trabalho que tem que ser feito, por exemplo, para... Tá, então se está muito frio, aqui assim não tem sol. Quais são as atividades que você pode fazer para amenizar isso? Então, depois desse exemplo, existem inúmeros outros exemplos que eu poderia falar de como a psicologia intercultural vai atuar com esse indivíduo que saiu do seu país, da sua cultura e passou a morar em outra. Então, é uma área assim, que ela vem crescendo muito, especialmente hoje em dia, em que cada vez mais as pessoas estão buscando morar fora, ou fazer um estudo, seja por um curto período, ou seja a trabalho, ou ainda para recomeçar a vida. E é importante mesmo
entender todos esses elementos desse novo lugar que podem influenciar positiva e negativamente essa pessoa. Então é uma área que eu gosto muito, porque claro que tem essa parte da psicologia em si, mas como ela está relacionada muito com viagens, mudança, é aquilo que eu me interesso também pessoalmente, né? Estou aqui numa nova experiência como imigrante, já tive outras, e acho que é um mundo muito rico, é muito diverso. Cada vez que eu atendo um cliente em alguma parte do mundo, de um país diferente, ele vem carregado também, claro, um pouquinho do Brasil, porque a gente sai, mas a gente carrega com a gente essa cultura em nós, mas também é uma história que ele vem trazendo também um pouco desse novo espaço que ele se encontra, né? Dessa nova vida, dessa nova construção. Então, se você é estudante de psicologia, ou mesmo se você já é psicólogo e quer ir para essa área, é uma área assim, não tem muitos estudos, infelizmente, em português, né? Então a gente encontra mais em outros idiomas, como inglês e espanhol, mas vem sim, vem crescendo muito e acho que cabe também a nós profissionais nos adaptarmos a essa nova realidade do mundo, né? Especialmente com a terapia online, isso se torna possível. Eu tenho clientes em várias partes do mundo e que antes, né, quando a terapia não era assim feita de forma online, isso ficaria inviável. Você tem um cliente que mora na Austrália, por exemplo, no Japão. Então, é um mundo novo que está em construção, mas muito rico. E aí, claro, dentro dos estudos também e do trabalho que esse terapeuta faz, tem vários termos que a gente passa a conhecer, tanto o terapeuta quanto o cliente. Então, eu gosto muito dessa parte, né? A minha abordagem na psicologia é a cognitivo-comportamental. Trabalho muito com esse processo de psicoeducação e a pessoa vem, né, por exemplo, né, falas como, estou sentindo uma angústia, uma saudade, mas na verdade eu queria estar lá, eu queria estar na rua de casa ou naquela praça. E aí a gente começa a entender, opa, então isso daí se trata de luto, né? Existem os lutos migratórios. Então a pessoa ela pode sentir luto pela família, pelos amigos, pela terra, pelo idioma, inclusive, né? Quando você se muda para um país novo, aí você tem que aprender aquele idioma, você não se sente ainda pertencente. Então, muitas perdas acontecem nesse processo de mudança. E tudo isso, como terapeuta intercultural, vamos levar em consideração para tentar promover o melhor bem-estar possível para os nossos clientes. Bom, eu espero que eu tenha conseguido explicar um pouco do que se trata a psicologia intercultural. Muita gente me vê lá com o termo terapeuta intercultural e não sabe o que faz. Então, é basicamente usar a psicologia mesmo, só que focado nesse contexto, né? A pessoa, ela saiu do seu país de origem e mudou para um outro. E também uma coisa que eu gostaria de falar é, se você for atender um cliente que seja de outra cultura, que não a nossa, do Brasil, então eu tenho alguns clientes que eles são de outros países. E aí a sessão ela acontece em inglês. Só que é muito importante que você também esteja contextualizada de como é aquela cultura. Porque aí pode ser que aconteça assim, né? O que eu falei no início. Então, a pessoa procurou um terapeuta brasileiro que não estudou sobre essa questão da mudança de país, dessa nova área, e aí não consegue ajudar o suficiente essa pessoa que está tendo essas queixas por conta da mudança. Assim, então, eu gostaria de falar também sobre isso. Não que nenhum terapeuta que mora no Brasil possa atender uma pessoa que mora fora. Não é isso. Em relação à queixa. Se for uma queixa em relação aos processos de adaptação ou ao processo migratório, aí seria interessante que tivesse um terapeuta especializado. Mas se a pessoa já está super bem, super adaptada, a questão da cultura, da mudança não é um problema e ela quer falar sobre, sei lá, relacionamento ou qualquer outra coisa, aí sim, o terapeuta dela pode ser terapeuta não especialista em mudança de país, não tem problema. Mas só retomando, por isso que eu falei que se você vai atender um cliente de outra nacionalidade e você não sabe do contexto dele, aí também pode correr o mesmo risco de você atender um brasileiro sem conhecer a psicologia intercultural. Então é importante que você estude também. Eu tive um cliente turco, então assim, eu não conhecia muito sobre a cultura da Turquia. Então você tem que entender como são os valores para ele, o que é costumeiro, o que é rotineiro, esse contexto religioso dele também. Então tudo isso é importante você ter informações para que você possa atuar com esse indivíduo e na cultura que ele está inserido também. Bom, acho que agora é isso mesmo. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho desse mundo. Se você tiver alguma dúvida também, comentários, deixe aqui embaixo no vídeo ou ainda me mande um direct lá no Instagram, que eu procuro responder todo mundo. Obrigada e até o próximo vídeo.